Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos estudar mais um vídeo da série A Minha Posição Bíblica. Hoje o assunto é o que é o tabernáculo caído de Davi. Então vamos estar estudando esse assunto hoje. Peço que os irmãos se preparem desde já, né, para nós iniciarmos o estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos iniciar, irmãos, lendo o livro de Amós, capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: Não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na terra, na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então a gente viu aqui o seguinte, que Amós, né, ele tem uma profecia citando o tabernáculo de Davi. E Deus diz que ele vai levantar de novo o tabernáculo de Davi que estava caído, né? Então o tabernáculo de Davi, né, é igual à tenda de Davi ou a casa de Davi. E nós sabemos, né, que Davi ele buscou a arca, né, que estava em poder dos filisteus, e em seguida ele dançou na presença de Deus. A sua esposa Mical, né, ela se escandalizou com a adoração que Davi fez, né, e ficou estéril. O tabernáculo de Davi ele começa com o transporte da Arca da Aliança de Kiriat Jearim, né, que também é chamada de Kiriat Baal ou Baalá, que significa cidade de Baal, para a cidade de Jerusalém, né, também chamada de Sião ou mais tarde, né, cidade de Davi. Então, nesta ocasião, o rei Davi ele vestiu-se, né, com a estola sacerdotal, né, um traje que lhe era proibido, né, para tipificar um reino de sacerdotes que vivem diante do altar, adorando com alegria a Cristo, mostrando para nós o que é ser salvo, né? Ser salvo é pertencer a esse reino do sacerdócio universal, né? Com profunda gratidão, se lembrando essa tão grande salvação. Então, irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do 15, diz assim: Assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então a gente viu então que a Arca da Aliança ela chega a Jerusalém, né? Ela é depositada numa tenda simples, uma tenda rústica, né? Sem o glamour, né, do tabernáculo de Moisés, que ainda estava instalado na cidade de Siló, né? Então aqui no tabernáculo de Davi, irmão, não se tratava do sumo sacerdote que só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Aqui a qualquer momento, qualquer pessoa ela teria acesso à arca. Então Davi, né, ele se torna rei das 12 tribos, né, e tem uma tenda onde a Arca da Aliança é levada ali, e as 12 tribos estão unidas como se fosse o reino dos sacerdotes, né. Então, durante o período de reinado de Davi, foram estabelecidos
os turnos de adoração a Deus, né? Nessa época concedeu ao povo grande prosperidade, né? Deus concedeu ao povo, né? Grande prosperidade. E nesse período também eles tiveram vitória em todas as batalhas, né, que eles lutaram. Foi o único período da história em que todo o território prometido profeticamente por Deus a Abraão esteve totalmente conquistado e governado por Israel. Então a restauração do reino davídico, né, ele está relacionada a Jesus, né? A restauração do tabernáculo de Davi tem a ver com o surgimento do Messias. Por quê? Né? Para que os povos busquem a Deus, para que os gentios fossem alcançados. Então esse povo gentio, né, ele constitui que o tabernáculo de Davi em ruínas, né, como disse lá o profeta Amós. Então, irmãos, como nós acabamos de ler, Amós 9:9 diz assim, ó, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então a casa de Israel ela deixou de ser povo, né, quando ela foi espalhada entre todas as nações, né? Isso aqui nós já estudamos no estudo das duas casas de Israel, né? Que os irmãos podem, se quiser dar uma olhadinha novamente, né, no nosso canal tem, né? Então Jesus ele veio que fazer a troca de alianças, né? E trazer os gentios para um só corpo com os judeus, né? Jesus veio fazer a união das duas casas de Israel. E esta união significa o quê? A restauração do tabernáculo de Davi. Amós 9:11 diz assim, ó, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então, irmãos, o que são essas brechas, né? Foi o momento em que Deus lança a casa de Israel longe da presença dele, né? E aí Deus vai fazer o quê? Os consertos na vida do seu povo para que todas as brechas sejam tampadas. Então, reparar as brechas tem a ver o quê? Com a santificação. Por quê? Porque somente dessa forma poderá haver a reconstrução daquilo que foi danificado pelo pecado. O versículo fala lá, né? Edificarei como nos dias da antiguidade. Significa o quê? Que Deus ele vai nos dar a aparência original de Cristo, né? E essa promessa tem a sua aplicação completa e total na segunda vinda de Cristo. Mas, né, ela se aplica também a nós, seus filhos, nos dias de hoje, sobretudo os caídos e os abatidos de espírito. Então, irmãos, vamos ver um pouquinho agora, né, a diferença entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, né? Então, nós já sabemos que Amós ele profetizou sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Esse tabernáculo ou tenda ele foi desmantelado, né, tabernáculo de Davi, né, depois da construção do templo pelo rei Salomão. Então, o tabernáculo de Davi ele abrigou a Arca da Aliança durante um período de 40 anos e representa o que? A transição do Sinai à aliança mosaica para Sião, né? Que agora é a aliança messiânica, né? Essa aliança com Davi é a aliança messiânica. Então, o tabernáculo de Moisés, que tinha abrigado a arca, desde a sua construção, foi estabelecido em Siló, né? Lá os levitas eles continuavam seu serviço e sacrifícios diários de acordo com a lei. Aí depois da jornada no deserto, o tabernáculo ele foi colocado em Siló. E esse é o lugar, esse Siló, nessa cidade de Siló, é o lugar em que Ana orou e fez um voto ao Senhor. Siló é o lugar onde o jovem profeta Samuel começou a ouvir a voz de Deus, né? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes maus, né, e corruptos. E eles então desprezavam as coisas santas de Deus e trouxeram julgamento sobre a casa de Eli. Então, na época em que Eli era sumo sacerdote, os seus filhos levaram a arca do tabernáculo para o acampamento do exército israelita, né? E eles eram homens sem grandes valores, né? E tentaram usar a presença de Deus como um meio para obter uma vantagem pessoal. Aí a batalha favoreceu aos filisteus, né? E Ofni e Finéias foram mortos e a arca foi capturada, né? Então Moisés, então, ele levantou o tabernáculo
conforme o modelo que Deus ordenou. Agora, o tabernáculo de Davi, ele estava sobre o Monte Sião, em Jerusalém, né? O Salmo 133, né, diz assim, que lá no Monte Sião, o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, na época de Davi, irmãos, os dois tabernáculos eles estavam funcionando simultaneamente. Enquanto que no tabernáculo de Moisés se realizavam os sacrifícios diários, no tabernáculo de Davi se realizava o quê? Oração e louvor. No tabernáculo de Moisés, realizava o sacrifício das tardes e manhãs, né? E no tabernáculo de Davi se realizava o sacrifício de louvor durante 24 horas, né? Então, o tabernáculo de Moisés ele tinha o pátio e tinha o véu que dava acesso somente ao sumo sacerdote. Já no tabernáculo de Davi não tinha pátio e todos os sacerdotes poderiam estar diante da arca, né? O tabernáculo de Moisés ficou sem a arca da presença e o tabernáculo de Davi tinha a arca da presença. Então, irmãos, agora vamos ver lá em Atos 15, 16, que diz assim: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então, irmãos, no capítulo 15, né, do livro de Atos, nós temos ali o chamado Concílio de Jerusalém, né, onde os apóstolos, né, eles tiveram que reunir toda a igreja para resolver um conflito, né? Lá em Atos 15, 1 diz assim, ó, alguns que vinham da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidavos, conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então isso aqui era o conflito. Paulo e Barnabé, né, eles ficaram firmes lá no concílio e começaram a discutir e disputar para defender que os gentios não deviam guardar os ritos da lei, né? Vamos ler aqui Atos 15, né, do 4 ao 9, que diz assim: E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os vossos corações pela fé. Aí em seguida, né, Tiago ele toma a palavra, né? Aí ele diz o seguinte, ó: E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, irmãos, percebe aqui que Tiago, né, ele faz um resumo do primeiro concílio, né, da igreja, né, dizendo, né, irmãos, estas são as palavras que disseram os profetas, né, reedificarei o tabernáculo de Davi que estava caído. Então, irmãos, existe o tabernáculo de Moisés, né, existe o templo de Salomão, né, ou existiu, né, a reconstrução do templo, né, o templo de Herodes no templo do Senhor Jesus, né. Então, irmãos, qual desses aqui é o tabernáculo de Davi? Então, para entender melhor o tabernáculo de Davi, nós temos que voltar um pouquinho na história, né, para a gente poder entender melhor. Então, quando Josué ele se estabelece sobre a terra prometida, lentamente, né, vai se perdendo o significado da arca do pacto e do tabernáculo de Moisés, né? Então vai perdendo o interesse dos israelitas, né, pelo tabernáculo.
Aí nos tempos de Samuel, a lâmpada do Senhor se apagava, né? E já não havia profecia, não havia fé, havia só rituais, né? E o povo se afastou da glória do tabernáculo de Moisés. Então a arca ela chegou a ser como um fetiche, fetiche, né? A decadência era tão grande, né? E não havia profecia, não havia palavra de Deus. A arca, então, ela foi capturada pelos filisteus, né? Estamos falando aqui da arca do pacto, né? Onde estava a presença de Deus, né? Israel, então, perdeu a arca, ou seja, Israel perdeu a glória de Deus, né? Davi, então, trouxe a arca do Senhor e a colocou na tenda em Sião. A arca, então, ela permaneceu em Sião, ainda que o tabernáculo de Moisés continuava em Siló, né? Então, por causa do que acabamos de falar agora, né, Deus abandonou o tabernáculo de Siló, né? Lá em Salmo 78, versículo 60, diz assim, ó: Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Então, irmãos, o tabernáculo de Davi é um período de transição, né? Deus não habitaria no meio do sacrifício de animais em Siló, mas no meio do louvor em Sião, né? Então, irmãos, aparece Davi, né, que é o tipo de Cristo, né? Ele toma novamente a arca e leva para Jerusalém. Reúne o povo e toma a arca e põe a arca numa tenda. Em seguida, ele reparte os instrumentos, né, com símbolos e trombetas e começam a cantar. Ou seja, há uma ministração, né, de louvor que é o tipo da igreja. Lá em 1 Crônicas 15, não havia o átrio, nem o lugar santo. Só tinha o lugar santíssimo. E havia só um móvel. E ali estava a presença de Deus. E todo o povo, né, participa como sacerdote de Deus. E se faz um sacrifício do qual participam todos. Todo o povo come o pão e todo o povo toma o vinho, né? Simbolizando a igreja, né? O tabernáculo de Davi que estava caído. Então Davi ele arrumou um lugar para a arca de Deus e levantou ali uma tenda. Primeiros Coríntios, as primeiras crônicas, né, 15:1 diz assim: E Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então, em Atos 15, irmãos, é a última vez que aparece a menção tabernáculo de Davi, né? Então, quando que foi, né? Quando foi que o tabernáculo de Davi caiu, né? Então, nós sabemos que o reino de Salomão, ele é uma figura do milênio, né? Por quê? Porque havia paz entre todos os reinos do mundo na época de Salomão, né? As 12 tribos, elas estavam unidas. Isso foi possível que graças ao tabernáculo de Davi, né? Então, a ruína, ela vai acontecer aonde? No tempo de Salomão, né? A iniquidade de Salomão, ela chega até a presença de Deus. E essa iniquidade atinge Roboão, né, que é o filho de Salomão, e Jeroboão, né? A gente vai ver que os reis seguintes, né, após Salomão, eles irão se afundar no pecado. E com isso o templo de Salomão é invadido e destruído, né? Israel e Judá serão levados como escravos para o cativeiro assírio e babilônico, né, respectivamente. E tudo poderia ocorrer diferente, né, se aquela geração de líderes e sacerdotes elas não tivessem desprezado as profecias, como as de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, de Obadias, né, e vários outros, né? Então, irmãos, Deus, então, ele divide as 12 tribos em Reino do Norte e Reino do Sul. E essa divisão faz com que as duas casas comecem a pelejar, né? Então, com relação ao Reino do Norte, nós tivemos ali Jeroboão. Jeroboão pega dois bezerros de ouro e coloca para o povo adorar, né? E Deus começa então a levantar profetas para anunciar que a casa de Israel deixaria de ser povo. Então, até aqui, né, nós podemos perceber o quê? A importância do tabernáculo de Davi, né? Ele é revelado tanto nas profecias bíblicas do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Toda a sistemática, irmãos, de culto, de adoração, foi estabelecida a partir de Davi, né? Ou seja, Deus usou Davi para estabelecer a adoração plena com cânticos, júbilos, danças, instrumentos, e tudo isso com alegria, né? Então nós sabemos que Davi é um tipo de Cristo, né?
toda a adoração era ministrada ao redor da Arca da Aliança, a qual simboliza a presença de Deus. O tabernáculo de Davi ele foi um modelo para todos aprenderem a invocar a presença de Deus, rendendo-se completamente a Ele numa expressão de adoração. Deus começou então a restaurar o tabernáculo de Davi através da Igreja Apostólica, né? A Igreja primitiva, ela cresceu numericamente e manifestou a glória de Deus com sinais e poder. Assim, a Igreja do Novo Testamento, ela foi durante o primeiro século, né, a restauração viva do tabernáculo de Davi. Agora, infelizmente, né, a grande maioria da igreja hoje, ela se transformou o quê? A grande maioria da igreja, né, se transformou ao longo dos anos e ela está muito distante do modelo ideal, né? Lá em Zacarias 12, versículo 8, diz assim, ó: Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ah, irmãos, como isso poderia acontecer, né? Um herdeiro de Davi que nasceria de uma virgem, portanto um verdadeiro homem, mas também Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Então, irmão, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel ele foi enviado a Maria, que era da família da casa de Davi, e disse para Maria, né? Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. E o seu reino não terá fim. Então, em Jesus Cristo, a promessa feita a Davi se cumpriria. Quando Moisés ele foi construir o tabernáculo, né, a Bíblia diz que Deus veio e deu todas as instruções para ele, né? As medidas, qual tipo de material que deveria ser utilizado, os utensílios, né, que deveria ter. E o Senhor determinou também os sacrifícios, né? Esse tipo de sacrifício ele não tinha poder de remover pecados, né? Ele apenas cobria o pecado do povo. Agora, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e colocou dentro da tenda, ele ofereceu apenas um sacrifício. Não tinha sacerdote lá todo dia, né, matando os animais, mas tinha levitas louvando e adorando 24 horas por dia, né? Então, o tabernáculo de Davi está simbolizando a igreja. E esse é o único sacrifício que Davi fez, apontando o quê? Para a morte de Jesus na cruz. Então, irmãos, o que tinha de especial, né, no tabernáculo de Davi? Tinha o quê? A adoração espontânea. As pessoas elas se quebrantavam diante da arca do Senhor, que representava a presença de Deus ali. Ali se fazia adoração 24 horas, né, semelhante a que será feita no céu, né, ou que é feita no céu. Ali a adoração ela era coletiva, né, judeus e gentios juntos, as duas casas de Israel, né? Há uma participação de todos os santos, né? Não há exclusão, não há um setor especial, não há uma separação entre os que ministram e os que ouvem. Todos participam da bênção de ter a arca do pacto no meio dela. Onde nós encontramos isso, irmão? Na igreja de Jesus Cristo, né? Todos participamos, né? Na igreja todos participamos, irmãos e irmãs, né? Todos participamos juntos. Então a adoração que era prestada ali, ela manifestava, né, o temor do povo pelo Senhor. E por isso o Senhor passou a habitar no meio dos louvores do seu povo, né? Então, irmãos, já partindo para a conclusão desse estudo, né, a profecia de Amós 9:11, que nós lemos, né, que foi confirmada em Atos 15, que nós lemos também, foi cumprida com a vinda de Jesus e sua morte na cruz. Com a vinda de Jesus em carne, o tabernáculo de Davi foi restaurado. A adoração diante de Deus com júbilo, com alegria, com palmas, com danças e louvor diante da arca sagrada, ela foi restaurada, né? E hoje nós podemos o quê? Ministrar ao Senhor sem barreiras. Por quê? Porque não existe mais o véu que nos separa da presença de Deus. Nós somos o tabernáculo de Davi restaurado, a igreja. Seu corpo é o templo do Espírito para abrigar a arca da sua presença. Então, irmãos, a igreja é o tabernáculo de Davi que estava caído, né, o qual Deus está levantando. Cristo
representado em Davi, né? Cristo representado em Davi, a tenda que é a igreja e a arca do pacto, que é a presença de Deus, né? Todo o povo ministrando, alegrando-se com danças, com gozo, cada um ordenadamente, né? Todos se levantando para glorificar o Senhor, né? Dizendo bendito é Jesus, né? Lá em Apocalipse 1:6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes, né? Nós somos reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o tabernáculo de Davi ele foi estabelecido pelo rei Davi. Ele tinha autoridade para estabelecê-lo em Sião. Os sacerdotes eram aqueles estabelecidos por ele no tabernáculo para adoração. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. E essa promessa ela se aplica também à segunda vinda de Cristo, quando ele levantará e reunirá a linhagem caída de Davi, Israel e Judá, né, as duas casas de Israel. Então, após a volta de Cristo, o tabernáculo de Davi, no reino milenar, será estabelecido, né, e judeus e gentios conhecerão o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente finaliza o estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida ou mesmo queiram acrescentar alguma coisa, né? Os irmãos podem usar aí os comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você deixe seu like. E caso você não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.